Chegamos aqui com o nosso RIC Notícias Dia Paraná para te contar que mesmo depois da nomeação da deputada federal eleita Leandre Dal Ponte para a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, mais de 80 entidades estão reunidas em um abaixo-assinado para pedir por mais mudanças na pasta. Para nos explicar todas essas informações, quem chega ao vivo é a repórter Cássia Calonassi, aqui direto do estúdio da Jovem Pan News. Bom dia, Cássia, mais uma vez para você. Bom dia para você, Manu, mais uma vez. Bom dia, Riva. Organizações políticas e da sociedade civil pedem remoção de Fernando Francischini da Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial. O documento de repúdio acusa Francischini de ser inimigo dos direitos humanos e caçado por fake news. São mais de 170 assinaturas na moção de repúdio, entre elas as vereadoras de Curitiba Georgia Prates, do PT, e Maria Letícia, do PV, além da deputada estadual Ana Júlia. O APP Sindicato, o Pessoal Curitiba e a Frente Feminista de Curitiba e Região Metropolitana constam inclusive organizações de outros estados ligadas às causas das mulheres. A moção diz, abre aspas, ficamos estarrecidas ao presenciar a nomeação pelo governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, mesmo que interinamente, para ocupar a Secretaria de Mulheres e Igualdade Racial, um homem branco, desrespeitando a luta histórica do movimento feminista e de mulheres e do movimento negro, demonstrando o quanto afronta mais da metade da população paranaense. Essa parte falando ainda da nomeação do interino Rogério Carboni. A nota continua. Nós, mulheres, somos metade da humanidade. Estamos subrepresentadas em todos os espaços de poder, com a anuência de representantes do poder que deveriam dar o exemplo. Ratinho Júnior criou a nova Secretaria de Mulheres e Igualdade Racial para o seu segundo mandato, mas na primeira medida desconsidera totalmente as mulheres de seu estado. Fecha aspas. Além de Francischini, outros 3 nomes foram anunciados como chefes de coordenação para a secretaria, apenas uma é mulher. Ontem, o governador nomeou a deputada Leandre Dal Ponte, do Partido Social Democrático, como secretária da pasta, mas não houve alteração nos nomes de coordenação. E a gente ficou sabendo agora há pouco que Fernando Francischini será removido da pasta. Volto com você, Manu. É isso aí, Cássia. Então, o que acontece, Riva? Ontem, ao longo de todo o final de semana, respondendo à repercussão bastante negativa e uma série de notas de repúdio, o governador veio com o nome da deputada federal eleita para a Secretaria da Mulher, retirando o interino que tinha feito bastante barulho nas redes sociais. Sim. O barulho continuou, porque o pessoal queria fora da secretaria também Fernando Francischini, deputado que foi cassado por propagação de notícias falsas em uma live que ele fez durante a eleição ainda lá em 2018, colocando em xeque, né, a integridade das urnas eletrônicas, do nosso processo eleitoral. O que o governo do estado confirma nesta manhã? Conversamos com a assessora de imprensa do governador Ratinho Júnior, que Fernando Francischini foi colocado na pasta, nessa coordenação, nessa vaga, temporariamente, que desde sempre ele foi colocado lá como um temporário e que ele vai ser sim realocado para uma outra pasta, mas não existe a confirmação de para onde que ele vai, mas que na Secretaria da Mulher ele não vai ficar. Tá confusa essa história, né? Tá confuso e eu vou te dizer por quê. E vou te dizer por que era polêmico. Nós vamos ver uma força retomada da PP Sindicato bastante grande aqui no estado do Paraná. Com a volta do PT ao poder, a volta do financiamento dos sindicatos, aquela coisa toda que a gente sabe, isso já foi falado que vão fortalecer, então nós vamos ter que conviver com essa realidade. A APP Sindicato, desde os protestos lá de 2015, que terminaram com aquele fatídico dia, lá é 29 de abril, né, se não me falha a memória, eu tava lá inclusive, não me esqueço das cenas. A APP Sindicato tinha perdido muito a força, retoma. E tem uma outra questão nessa história. A maioria dos professores do estado do Paraná é mulher. E aí, por óbvio que na época o secretário era o Fernando Francischini, a gente lembra de tudo isso, ele foi trocado depois, o secretário de segurança era ele, teve a cena do camburão, teve aquelas cenas de violência absolutamente lamentáveis, depois ele é cassado. É óbvio que em sendo as professoras, em sua maioria mulheres, elas não iam aceitar que ele estivesse na Secretaria de Direitos Raciais e da Mulher. Isso é muito claro, porque foi agido com violência em cima delas, inclusive. E aí a gente sabe o que aconteceu, toda a depredação que teve, a confusão que teve e tudo mais. O governador Ratinho Júnior vai ter que aprender a conviver com uma APP Sindicato forte. E eles são barulhentos e organizados.
Aliás, pouco representam os professores, muito mais fazem barulho. É essa a forma de agir da PP Sindicato. Muito pouco representam e pouco conquistam os professores. São mais barulhentos do que qualquer coisa. E se no primeiro mandato ele não teve uma oposição forte assim, agora vai ter. E vai ter que se preparar para isso. E eu avisava, sabe aquela história que é terrível que você diga assim: eu avisei, eu disse que era trazer uma polêmica desnecessária para dentro da secretaria. Coloque o Franceschini no local, já que vai pôr, você tem que agraciar todo mundo que veio com essa frente ampla da reeleição. Coloque ele na área que ele entende, segurança pública. Pelo menos tem formação, é um delegado. Foi policial, né? Foi delegado. Ali ele entende. Nunca legislou ou nunca esteve perto de lutas femininas e raciais. Esteve na luta da segurança pública. Então lá que fique. Porque pelo menos, por mais que seja alguém político, é técnico, entende do assunto. Por mais que algumas ações tenha mostrado que pode ser atabalhoado até o que pensava. Mas eu disse que era uma polêmica desnecessária, que ia trazer desgaste e que o governador não deveria ter feito. Eu não falei isso ontem. Sabe aquela coisa chata que a gente fala? Eu avisei? Eu avisei que ia dar polêmica. Era nítido que ia dar. E aí fica de novo com aquela história de não comunicar muito bem. Toma uma atitude e 2 dias depois tem que rever. Isso mostra algo claudicante dentro do governo. Isso enfraquece o governo. E vou repetir aqui, nós necessitamos que os bons resultados apresentados na primeira gestão, eles continuem. E para isso o governo tem que estar forte, comunicando bem, sem titubear. Governo que titubeia, dá no que deu. E aí a gente lembra aqui, Riva, 3 secretarias importantes, né, do alto escalão de Ratinho Júnior seguem sem nomes confirmados para o cargo de secretário. Dentre elas, a Secretaria de Justiça ainda não tem um secretário. Essa é uma secretaria que foi disponibilizada, digamos assim, para a União Brasil, em troca do apoio que a União Brasil trouxe para a reeleição do governador, mas não foi chegado a nenhum consenso do nome para assumir essa secretaria. Então deve vir um nome do União Brasil. A gente aguarda. A Secretaria do Turismo também ainda não há confirmação. Especula-se sobre Márcio Nunes, que a princípio não teria aceitado continuar. A gente aguarda uma confirmação oficial. E também a Secretaria de Infraestrutura, que acreditamos também uma continuação de trabalho do Sandro Alex, mas não veio a confirmação oficial por parte do governo do estado. Bom, ontem, além do nome de Leandre na confirmação à frente da pasta da Mulher e da Igualdade Racial, teve também a confirmação do nome do novo secretário de Comunicação. E a gente precisa fazer uma correção aqui, que pronunciamos o nome de Kleber Mata de forma errada ontem. Então é jornalista Kleber Mata, o novo secretário de Comunicação aqui do nosso estado do Paraná, que vem do estado de São Paulo, onde ele foi secretário de Comunicação do ex-governador João Dória. Seguimos aqui com o nosso RIC Notícias Dia Paraná. Riva, só para fazer uma análise aí do... Kleber Mata. Kleber Mata, jornalista Kleber Mata, ele vem desde os tempos do Alckmin. Então, assim, isso é inegável do governo do estado de São Paulo. É um governo que sabe comunicar. E aí fica uma pretensão também clara de Ratinho Júnior. Ele é um homem que trabalha com presidenciáveis. Isso, ele trabalhou inclusive com 2 governadores lá em São Paulo presidenciáveis que em sequência. Viraram presidenciáveis, né? Então que tinham essa intenção. Zé e aí mesmo que Ratinho Júnior não fale sobre... E o próprio Dória, né? E o próprio Dória. O mesmo Dória, que Ratinho Júnior não fale abertamente sobre isso, mostra uma movimentação sempre nesse foi. sentido, né? É sonho até familiar. E quem tá com a gente na live, só para completar, Riva, acompanha uma imagem aí do nosso novo secretário de Comunicação. Isso. Veio com o Kleber Mata, veio com o Alckmin, veio com José Serra, participou com Dória. Institucionalmente, ele fez o governo de São Paulo comunicar muito bem. E essa comunicação institucional te apresenta para o resto do Brasil para que você seja um presidenciável. Alckmin até certo ponto foi bem, José Serra até certo ponto foi bem nas suas candidaturas. O Dória que naufragou. Mas pelo próprio Dória, aí foi a figura do Dória que acabou causando isso, né? Que gerou esse repúdio por ter sido bolsonarista, depois antibolsonarista, aquela coisa toda, né? Queria uma faixa da direita, mas tinha brigado com o próprio principal representante da direita, aí não ia dar certo na comunicação do mundo que o salvasse. Naquele momento não teria.
Então pode ser uma pretensão. Se não para agora, porque assim, se os acontecimentos continuarem como estão se encaminhando, a tendência é de um enfraquecimento da imagem de Jair Bolsonaro. Essa é a luta do PT agora, hein? Nos próximos 6 meses é pau e pancada para enfraquecer. A direita vai ter que ter uma nova figura. Por isso o Ratinho Júnior não se distancia de Jair Bolsonaro. Vai ter que ter uma nova figura. Vai ser o Moro? Vai ser o próprio Ratinho Júnior? Vai ser o governador de São Paulo? Há uma vaga em aberto no espectro político brasileiro. Então não se surpreendam se Ratinho Júnior tentar ocupar esse espaço. Para mim, isso está muito bem desenhado, que vai ser assim. A gente vai falar, inclusive, sobre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol daqui a pouco, porque eles vão ter que prestar esclarecimentos à Justiça Eleitoral. Mas antes disso, vamos fazer contato com Londrina, 11h20.